Olá, minha gente querida. Que Deus abençoe a todos, rica e abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos com todos vós, porque eu preciso lhe entregar essa palavra que o Espírito Santo falou no meu coração a respeito de Abraão. Nós conhecemos esse personagem da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós conhecemos essa figura importante no que tange a fé. Abraão, Deus tomou a fé de Abraão como um modelo de fé para todos nós, para o mundo todo. Deus tomou a fé de Abraão, Deus tomou a atitude de Abraão como um modelo de fé, a vida que ele levou, o obedecer a Deus, do jeito que ele obedeceu a Deus, Deus tomou como modelo para mim e para você. E aí vem a pergunta, mas por quê? Por que Deus tomou como modelo? A vida que ele levou, a atitude, a obediência dele, tanto é que aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Mas por quê? Qual é a fé que agrada a Deus? Essa é a questão. Que tipo de fé agrada a Deus? Será que para Deus existe um padrão de fé que agrada a Ele? Vamos saber agora com a palavra de Deus. E eu já lhe peço de antemão, você que está comigo agora, que ainda não é inscrito neste canal, subscreva no canal, ativa o sininho de notificação, deixe o seu gostei neste vídeo para que seja recomendado para mais pessoas. Reaja nos comentários, deixa o seu pedido de oração pela sua família nos comentários e vamos nessa fé em nome do Senhor Jesus. Já abra comigo a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Nós vamos meditar nessa palavra agora, tá bom? Muito bem. A Bíblia Sagrada, amados irmãos, em Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Veja, a palavra está, promessas, não promessa. Se fosse apenas promessa, seria apenas uma única promessa. Mas quando Deus chamou Abraão, Deus fez para ele várias promessas. E no versículo 1 do capítulo 12, diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Deus disse mais para ele: sê tu uma bênção. O versículo 3 diz: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amados, como disse, Deus apareceu para Abraão e fez várias promessas para ele. Foi a primeiríssima vez que Abraão ouviu a voz de Deus. E foi a primeiríssima vez que Deus apareceu para Abraão. Até então, Abraão, Deus nunca tivera aparecido para ele. Não, Deus nunca apareceu para Abraão. Foi a primeira vez que Deus apareceu para ele. E nessa primeiríssima vez que Deus aparece para ele, veja o que Deus está mandando Abraão fazer. Veja o que Deus está mandando ele fazer. Amados, eu pergunto a todos vós, Deus está mandando Abraão fazer algo fácil ou difícil? Porque Deus está mandando ele sair da sua terra, da sua parentela, da casa de seu pai. Deus está tirando Abraão da sua família para uma terra que Deus haveria de lhe mostrar. Ele não sabia ainda onde que era essa terra. Ele simplesmente teria que sair e ir, sem saber para onde.
E tem mais. O versículo 4, amados, diz o seguinte: partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Isso é muito forte. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Amados, agora nós podemos entender claramente porque que Deus tomou Abraão, tomou a fé de Abraão como um modelo a seguir. Um modelo a seguir. Por quê? Vejamos só o que Deus mandou Abraão fazer. Primeira coisa, Abraão nunca tivera ouvido a voz de Deus. Deus nunca falou com Abraão. Foi a primeiríssima vez que Deus falou com ele, e nessa primeira vez que Deus fala para ele, olha o que Deus manda Abraão fazer. Abraão ter que sair. E Abraão, ele habitava nessa terra, a terra dos seus pais, Harã, onde as pessoas eram pagãs, adoravam outros deuses. A família de Abraão adorava outros deuses. E veja que quando Abraão veio ao mundo, ele simplesmente teve o conhecimento de Deus, de histórias, de informações, nunca assim uma experiência com Deus. Com certeza Abraão se apercebeu de Noé. Nós temos até a Bíblia, nós temos a Bíblia. Porém Abraão nem Bíblia tinha, apenas informações. Nós até estamos muito melhor que Abraão, amados irmãos, porque Abraão não tinha Bíblia, Abraão não tinha o Espírito Santo, não. Tinha apenas informações de homens que tinham aliança com Deus. Mas quando Deus aparece para ele, ele não barganhou com Deus, ele não negociou com Deus, ele não hesitou, amados, em obedecer à voz de Deus. Ele não hesitou em fazer a vontade de Deus, amados irmãos. E aqui onde está o segredo. Essa é a fé que agrada a Deus. Quando Deus fala conosco, quando Deus nos pede para nós fazermos algo, quando Deus nos mostra o que precisamos fazer e nos diz: meu filho, minha filha, faça isso, nós temos que ser rápidos, nós temos que ser urgentes, nós temos que agir. Nós não precisamos barganhar com Deus, negociar com Deus, não. Que Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, caro amigo, amiga. Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe o que é melhor para nossa família, o que é melhor para nossa casa. E veja, Abraão, ele ouviu apenas uma voz, mas aquela voz que ele ouviu, amados irmãos, foi mais do que suficiente. Ele creu naquela voz, creu naquela voz que não, e Deus falando comigo. E veja, no versículo 4, mais forte ainda, ele partiu. Ele não esperou, ele foi. Deus falou: Abraão, sai. Quando Deus acabou de falar com ele, Abraão se preparou a família e foi. E veja, ele não foi sozinho. Ele foi com a sua esposa Sarai, que não alcançava. E no passado, quando uma mulher tinha um ventre seco, é um sofrimento. Não apenas para ela, mas para o próprio marido. E Abraão foi com a sua esposa, foi com seu sobrinho Ló, ou seja, foi um misto de gente com ele. Foi e veja que ele não foi sozinho. E para essas pessoas irem com Abraão, amados irmãos, é porque essas pessoas acreditam, porque Ló, Deus não falou com Ló, Deus não falou com Abraão, Deus não falou com Sarai e outras pessoas que estavam com ele. Deus falou simplesmente com Abraão. Mas por que Ló aceitou ir com Abraão? Ló teria tudo de ficar. As pessoas que seguiram Abraão tinham tudo a dizer assim: não, olha,
Eu não acredito que Deus falou com você, eu não acredito, eu não creio. Mas essas pessoas também não hesitaram. Eles acreditaram que Abraão falou, que Deus falou com Abraão, que quem falou com ele é Deus. E foram com Abraão. Agora, amados, nós conseguimos entender por que ele é o nosso pai na fé. Porque aquilo que Deus mandou ele fazer não foi fácil, mas Abraão fez. Abraão partiu. Abraão não hesitou. Abraão não negociou com Deus, não barganhou. Abraão não ficou, não, mas Senhor, não vai ser possível, mas eu não sei para onde, como é que fica a minha família, como é que fica a minha esposa, como é que fica meu sobrinho, como é que fica os servos que estão comigo, como é que fica, Senhor? Onde é que eu vou ficar com essa família que eu tenho comigo? Não. Amados, eu penso que eu disse ontem ou na quarta-feira aqui no canal, a atitude que nós precisamos tomar, que nós devemos tomar, que nos proporciona vida eterna, que nos proporciona salvação para a nossa vida, não temos que deixar para depois. Nós temos que ser urgente. Quando Deus nos pede para partirmos, para sair da vida errada, da vida negativa, das coisas mundanas, das coisas que não agradam a Deus, quando Deus fala conosco, meu filho, sai daí. É de imediato, amados irmãos. O nosso problema, amados, para Deus não é problema. Sabia disso? O teu problema para Deus não é problema. Porque o que a senhora quer, o que o Senhor quer que Ele faça na sua vida, Ele tem todo o poder para fazer. Isso não é nada para Ele. Ele é Deus. Como vai fazer? Isso aqui não é da nossa conta, isso é da conta dEle. Porque Ele é Deus. Ele tem todo o poder. Amados, não nos esqueçamos disso, meus amados irmãos. Não nos esqueçamos disso. Porque Ele é Deus. Mas o nosso problema, é o nosso coração. O nosso coração nos impede de obedecer a Deus em momentos decisivos da nossa vida. Nós ficamos esperando, nós ficamos, não, mas eu tenho que esperar. Nós ficamos naquela dúvida. Nós ficamos cocheando entre dois pensamentos. E Deus está falando, sai daí. Deus está falando, deixe essa vida. Deus está falando, não faça isso. Deus está falando, não vá por esse caminho, vá por esse caminho. Mas nós insistimos naquilo que está errado. É aqui onde nós caímos. Então, o modelo de fé que agrada a Deus é esse. Esse é o modelo de fé que agrada a Deus. Quando olhamos para a atitude de Abraão, para a vida de Abraão, logo nós entendemos por que Abraão é o modelo que Deus tomou. Deus tomou ele como modelo. Como disse no começo do vídeo, aqueles que são da fé são filhos de Abraão. Porque essa fé que agrada a Deus, a fé que obedece, a fé que serve, a fé que parte. Você e eu precisamos partir também. Partir de quê, pastor Mavinga? Partir de quê? Partir das coisas ilícitas. Você precisa partir, você precisa abandonar. Até quando, caro amigo, amiga, de repente você está comigo e a vida que você leva é uma vida longe de Deus. Todo mundo vê você à igreja, você vai à igreja e tens o nome. Mas eu pergunto, até quando você vai continuar ali? Desculpa o termo, nessa hipocrisia. Não, Deus não te chamou para continuares a ser escravo do pecado. Deus nos chamou para a vida eterna. Deus nos chamou para a salvação. Deus nos chamou para a libertação. Até quando você vai esperar? Até quando você vai ficar aí tentando negociar
como disse, barganhar. Até quando? Se nós precisamos agir agora, você e eu, a atitude que precisamos tomar pela nossa salvação, pela nossa vida espiritual, pela salvação da nossa vida, é agora, não é depois. Então até quando, amigo, amiga, você vai aceitar essa vida de ter que se sujeitar ao pecado, de ter que ser escravo do pecado, escravo desse vício, sendo que você precisa partir? A ordem de Deus para nós, nesse momento, neste dia, hoje, é: parta, parta, você precisa partir. Abraão tinha que deixar aquela terra pagã, idólatra. Ele teria que deixar aquela terra e partir, porque só assim Deus teria como fazer a obra na vida dele, porque Deus queria fazer coisa maior. Tanto é que no versículo 1, 2 e o 3, Deus lhe mostrou o que ele pretende fazer, mas ele ele teria que partir para Deus conseguir fazer, porque enquanto ele permanecesse naquela terra pagã, isso seria um impedimento, um bloqueio. Isso te dá a entender algo? Enquanto você e eu, enquanto, amado, nós continuarmos na dúvida, na incerteza, no medo, nós estamos em Arã. Nós estamos em Arã. Enquanto nós continuarmos nas práticas ilícitas, naquilo que Deus condena, que Deus está dizendo: meu filho, isso aqui não, meu filho, isso aqui está errado, isso aqui só está embaraçando a sua vida, só está complicando a sua vida. Minha filha, meu filho, você precisa partir. Sai daí. Sai dessa terra, sai de onde você está. Venha me buscar. Busca a minha presença. Busca a minha palavra. Busca me conhecer. Hoje nós, o que mais temos são pessoas reclamando, lamentando da vida, que não está acontecendo, que a minha vida está amarrada, não vai para frente e tudo mais. Mas quando a gente vai ver, é porque a pessoa ainda está em Arã, ainda está no mundo, ainda está nas práticas ilícitas. Então, se eu não sirvo a Deus, não faço a vontade dele, pelo contrário, eu estou numa terra pagã, eu estou servindo a mim mesmo. Como eu espero ter uma vida abençoada? Como eu espero ter uma vida próspera, vitoriosa, saudável, um casamento feliz, uma família feliz, se eu como a cabeça principal, ainda estou em Arã? Amados, só para fechar, Abraão saiu de Arã com 75 anos, e como de diferença de idade com sua esposa está em 10 anos, isso implica dizer que Sarai saiu de Arã com 65 anos de idade. Humanamente falando, era impossível, amados irmãos, a esposa alcançar. Era impossível Abraão ser pai. Ele estava nessa terra com essa amarração, com esse problema, com essa situação na vida dele. Ele estava nesta terra com esse problema. Abraão estava em Arã, amados irmãos, amarrado, com a vida toda amarrada. Ele querendo ser um pai, querendo um herdeiro. Ele amava tanto a sua esposa. Mas Sarai tinha um ventre seco, era uma mulher seca. Mas quando Deus disse: Abraão, sai, ele não tutubiou, ele não hesitou, ele não barganhou, como disse, desculpa, estou a ser repetitivo, ele partiu. E essa atitude de partir, amados, fez toda a diferença na vida dele. Aleluia. Essa atitude que ele tomou de partir fez toda a diferença, amados irmãos, na vida de Abraão. Foi aí quando ele venceu. Porque, amados, quando ele partiu, a promessa de Deus se cumpriu. O partir de Abraão deu condições para Deus cumprir o que no versículo 1, 2 e 3 ele prometeu. Passou o tempo, passou. Com seus 90 anos, Sara se tornou mãe. E nos seus 100, Abraão se tornou pai, amados irmãos. Passou muito tempo. Mas olha só o glorioso. Deus não se esquece dos seus filhos.
Deus não se esquece daqueles que confiam nele. Por isso que nesse canal eu tenho dito, amados irmãos, você que está conosco neste canal, A Luz de Deus, e temos feito aquelas correntes de oração, de clamor pela família, pode ter certeza, Deus está tocando na sua família, Deus está tocando no seu marido, no seu filho viciado, pode ter certeza. Não olha o exterior, olha para Deus, olha o interior, olha para Deus, creia. Creia no cumprimento, creia naquilo que nós neste canal estamos fazendo, porque essa obra é o Espírito Santo que nos levou a estarmos aqui nas redes sociais, na internet, e estarmos aqui no YouTube, estarmos com todos vós, amados irmãos. Deus é quem permitiu isso. E eu tenho a certeza que cada oração, cada clamor que você está fazendo pela sua família é uma vitória para o Senhor, para a senhora. Então, voltando à mensagem, foi o que aconteceu com Abraão. O pai dele deu condições. Sara, que não alcançava, aí, aliás, ela era Sarai, Deus mudou o nome de Sarai para Sara e se tornou mãe, aleluia. De Abraão, Deus fez dele Abraão, pai de uma grande nação, aleluia. Então, estamos vendo um Deus que cumpre o que ele promete, ele cumpre. Que Abraão também personifica a perseverança. Abraão representa a perseverança, um homem que perseverou. E Deus cumpriu o que ele havia prometido para ele. Nos primeiríssimos versículos, enfrentou lutas, enfrentou momentos difíceis, mas ele venceu. Amados, essa é a palavra que o Espírito colocou dentro de mim para partilhar com todos vós. Eu espero que essa palavra tenha lhe abençoado neste dia e tenha fortalecido a sua fé. Reacendeu a chama da esperança que estava se apagando em você. Tá bom? Olha, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Estamos juntos em nome do Senhor Jesus.